Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teologia do Novo Testamento. Vamos dar sequência aos temas que temos abordado dentro da teologia do Novo Testamento. No entanto, vale ressaltar que não é possível falarmos sobre todos os temas e falarmos sobre eles exaustivamente. Falamos objetivamente sobre alguns temas e temos dado prioridade sobre o reino de Deus, porque em outras matérias nós verificamos e abordamos muitos temas propostos no Novo Testamento. Na teologia sistemática nós falaremos, por exemplo, sobre a igreja, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o estudo das últimas coisas, a escatologia. Então, dentre tantos outros temas que abordaremos em outras matérias, nos restringimos a poucos temas para que os irmãos possam ter alguma noção do que de fato é a teologia do Novo Testamento. Isto é, a teologia que é proposta na linguagem dessa nova aliança no Novo Testamento. Dentro dessa perspectiva, nós temos falado sobre o reino de Deus. Para isso, eu gostaria aqui de retomar esse tema e, assim, recorrendo a uma definição que é dada pelo teólogo George Eldon Ladd, escritor da teologia do Novo Testamento, que é indicada nas nossas biografias. Ele diz que o reino de Deus é o domínio redentor de Deus, dinamicamente ativo e que visa estabelecer seu governo entre os seres humanos, e que esse reino, que aparecerá como um ato apocalíptico na consumação dos tempos, ele já entrou para a história humana na pessoa e na missão de Jesus, com a finalidade de vencer o mal, de liberar os homens do seu poder e de propiciar-lhes a participação nas bênçãos do reino de Deus. Retomando seu entendimento, podemos passar aqui a um outro tema dentro dessa perspectiva do reino de Deus, que é o mistério do reino. Dentro dessa realidade do reino presente, mas não completamente, nós nos deparamos então com este outro tema que fala da sua percepção. Nem todos conseguiam perceber esta realidade que estava sendo a eles anunciada. Conforme Jesus pregava a mensagem do reino de Deus, conseguimos constatar que nem todos conseguiam entender. E a isso denominamos como mistério do reino. O mistério do reino é a vinda do reino para a história como uma antecipação de sua manifestação apocalíptica. É o cumprimento sem consumação. Ele está presente, mas não plenamente. Ele já inaugurou, mas não na sua consumação final, não no seu estado final. E esse momento em que vivemos mostra que as pessoas não conseguem discerni-lo. No próprio ministério de Jesus perceberemos os vários casos em que as pessoas não conseguiam compreender. E essa falta de compreensão demonstra que existe um certo ocultamento do reino. As pessoas não conseguem percebê-lo. Isso nós chamamos de mistério do reino. Paulo interpretou os mistérios como os segredos revelados, propósitos divinos ocultos da humanidade por longas eras, mas que foram finalmente descortinados por meio da revelação a todos os povos. Isto é, existem coisas ocultas de Deus que os seres humanos não conseguiam perscrutar, entender e conhecer, mas nos tem sido dado a conhecer a partir de Cristo. Veja Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. O verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardada em silêncio nos tempos eternos. Então, havia aqui esse mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos, que não era conhecido.
e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Isto é, todas as diferentes pessoas agora estão tendo acesso a essa revelação do mistério que outrora estava ocultado do entendimento dos seres humanos e, na verdade, até mesmo de seres celestiais ou de qualquer outro âmbito que possamos dizer aqui. O mistério do reino significa, portanto, que sua realidade está ocultada à razão dos homens e que, consequentemente, deve ser revelado àqueles para os quais foram planejados. Isso fica explícito nas parábolas de Jesus e isso acontece especialmente no capítulo 4 de Marcos e no capítulo 13 de Mateus. Um exemplo desse ocultamento e como se faz necessário a sua revelação são esses capítulos, em especial eu gostaria de ler agora Mateus capítulo 13, verso 34. Veja só. Em meio ao discurso de algumas parábolas, Jesus diz: todas estas coisas disse Jesus às multidões, porque por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus estava falando parábolas antes desse parágrafo aqui, dessa pequena parte que Mateus retrata explicando, e Jesus fala parábolas depois. E no meio, Mateus ele faz questão de dizer e explicar por que Jesus ele utilizava-se tanto de parábolas. Era para manifestação dessa realidade oculta. Vamos então avaliar algumas parábolas que falam e abordam sobre esse mistério do reino. Vamos começar pela parábola dos 4 tipos diferentes de solos, que encontramos em Mateus capítulo 13 mesmo, verso 1 ao 9. Veja só, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa é a primeira parte do registro dessa parábola. Jesus contou, existem 4 diferentes tipos de solos: aquele que é a beira do caminho, o solo rochoso entre os espinhos, e o solo que era fértil, que era propício e que a semente frutificou. Nos outros 3 casos, a semente havia morrido e não conseguiu produzir devidamente, crescer devidamente. Aí no verso 10, veja só. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem.
de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, bem-aventurados, porém, os vossos olhos dos discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então essa é a segunda parte, onde os discípulos vão se achegar até Jesus e vão perguntar o que significava aquela parábola. Veja bem, nós percebemos que, no final das contas, ninguém havia entendido e compreendido o que significava aquela parábola. Nem as multidões, mas os discípulos também não entenderam. Quando eles se achegam para perguntar a Jesus o significado, Jesus fala que ele falava por parábolas para que as pessoas não entendessem e eles entendessem. As pessoas, eu digo, as multidões ao redor, não entendessem, mas aqueles que estavam mais próximos de Jesus compreendessem. Mas o fato é que eles também não compreenderam. O que essa parábola está frisando aqui, o que esse texto todo está frisando, é justamente esse mistério do reino de Deus, que não é perceptível às pessoas, mas que aqui, nos discípulos de Jesus, naqueles que têm um coração volitivo, disposto, o reino, esse que está oculto, tem sido revelado. No final, ninguém entendia, mas a esse com o coração disposto tem sido dado a revelação do mistério do reino de Deus. Esses que procuraram Jesus depois, eles conseguiram compreender, porque Jesus, então, lhes explica. E aí chegamos ao terceiro momento. Atendei vós, pois, a parábola do semeador, verso 18, agora 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus mostrou que haviam diferentes formas de receber o reino de Deus. Receber, no caso, a mensagem do Evangelho, que é o convite do reino de Deus. Essa parábola, ela ilustra como o reino de Deus manifestou-se e tem sido rejeitado por alguns e aceito por outros. Percebemos ali aqueles que simplesmente rejeitam essa boa palavra, eles não compreendem, não faz sentido a eles e eles logo perdem essa evangelização. Essa palavra não faz nenhum sentido para eles e aquela palavra não penetra no seu coração. Temos o caso daqueles que são como terrenos pedregosos, cheios de pedras, nos quais recebem a mensagem do Evangelho superficialmente e por isso não conseguem crescer. Também temos aquele caso em que se recebe o reino de Deus com um coração dividido, como esse que possui ainda essas sementes, esses espinhos junto à mensagem do Evangelho, e conforme o tempo vai passando, ambas crescem e as ambições desse mundo, representadas pelos espinhos, acabam sufocando a mensagem do Evangelho. Nesses três casos se demonstra uma forma negativa de receber essa mensagem, formas erradas de receber essa pregação que levarão ao fracasso. Mas por fim, aqueles que têm um coração receptivo, aqueles que têm um coração disposto e que consequentemente têm o seu coração, tem ali na sua vida a mensagem do reino de Deus e conseguem participar do reino de Deus e viver o propósito no reino de Deus. Esses são como os discípulos,
que entenderam a boa mensagem, que a receberam e frutificaram. Essa parábola nos mostra que o reino ele está operando quieta e discretamente entre os homens. Ele não se impõe pela força sobre os seres humanos, pois deve ser recebido voluntariamente. Ao contrário daquilo que eles esperavam do reino messiânico, com espadas, cavalos, tropas, exércitos, conquistas, vitórias e batalhas, aqui nós nos deparamos com uma realidade de um reino que está sendo oferecido e que deve ser recebido voluntariamente, de uma forma muito discreta e diferente da que eles estavam esperando. O reino é semelhante, no caso, a palavra do reino, o convite para o reino é semelhante a essa boa semente que é lançada. E é necessário recebê-la de bom grado, de bom coração, com disposição, como fizeram os discípulos. Ao ouvindo a palavra e não compreender, buscar em Jesus o significado, porque os seus corações eram corações dispostos. Vamos ver outra parábola, que é a parábola do trigo e do joio. Mateus 13, agora no versículo 24 ao versículo 30. E depois a sua explicação no verso 36 ao 43. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí no verso 36 vai mostrar um outro momento. Então, despedindo as multidões, então as multidões foram embora, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então veja bem, mais uma vez os discípulos não entenderam, ressaltando justamente o mistério do reino, como ele é oculto ao homem e como se faz, portanto, necessário que Jesus traga a revelação do reino, pois ele está oculto. Veja lá então que ele vai explicar. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o reino, ele já está presente, ele já foi ali lançado, o seu convite, ele já está lançado em meio ao mundo, mas atua de uma forma secreta. E a sociedade ainda não foi desestruturada como imaginavam os judeus sobre a vinda deste reino messiânico. Isso se dará na consumação do reino. Essa é a resposta de Jesus em meio aos questionamentos e expectativas do povo para aquela época. Aqueles que imaginavam um reboliço no meio do povo, o empoderamento do povo judeu, a derrubada do Império Romano pelo Messias e o seu exército, não poderiam supor que o reino de Deus era a semelhança da parábola do trigo e do joio, que ele está presente no mundo e que ele tem ali crescido, se desenvolvido, e não houve todo esse reboliço como eles imaginavam que seria.
pois isso só ocorrerá, e ocorrerá, Jesus está garantindo aqui, mas no final. Vamos ver a parábola do grão de mostarda, Mateus capítulo 13, verso agora 31 ao 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O problema nesta época era explicar como o reino de Deus poderia de fato estar presente em um movimento tão aparentemente insignificante como o que foi levado a efeito em seu ministério, o ministério de Jesus. Os judeus esperavam que o reino fosse como uma grande árvore, sob cujos ramos as nações encontrassem abrigo. Como o reino glorioso poderia ter qualquer relação com aquele pequeno e pobre grupo dos discípulos de Jesus? A frágil semente se tornará uma grande árvore, Jesus está falando. A pequenez e relativa insignificância do presente momento não exclui a presença secreta do próprio reino e seu futuro glorioso. Jesus está trazendo à tona mais uma realidade do reino de Deus, porque ele estava presente e como não era da forma como as pessoas esperavam, como é esse mistério do reino, como está ocultado ao entendimento, Jesus tem ali explicado as suas verdades, as quais, mesmo sendo explicadas, não podem ser percebidas pelos seus ouvintes, a não ser por aqueles aos quais Jesus, então, com seus discípulos, vai explicar para eles, vai trazer ainda uma revelação a eles. Vamos ver então agora a parábola do fermento, Mateus 13 também, verso 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa parábola incorpora a mesma verdade básica que é encontrada na parábola do grão de mostarda. Que o reino de Deus, que um dia dominará sobre toda a terra, ele penetrou no mundo de modo de difícil percepção. Mas um dia o reino prevalecerá a ponto de não existir nenhum reino soberano que possa ser seu rival. A grande verdade é que toda a massa de farinha ficará fermentada, tudo lhe ficará sujeito. Então a semelhança daquele fermento que é quase imperceptível no início, mas que ao término do seu trabalhar, ele leveda toda a massa, assim é o reino de Deus. Vamos para a parábola do tesouro e da pérola de grande valor. Nós lemos as duas, por quê? Porque as duas elas têm o mesmo significado. Verso 44 e 45 de Mateus 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O elemento que dá sentido a essas parábolas é o fato de que o reino ele estava presente entre os homens e de um modo inesperado, e por isso poderia ser facilmente ignorado e desprezado, como foi por muitas e centenas de milhares de pessoas. Aceitar o jugo dos fariseus, por exemplo, poderia trazer prestígio. Aqueles homens religiosos que apareciam diante de todos, com as suas vestimentas especiais, com as suas proclamações públicas, eles recebiam muito prestígio do povo. Eles eram grandes religiosos, eles eram homens de Deus, homens da lei. Então as pessoas, por mais aquelas que não seguiam os seus mesmos passos, tinham no farisaísmo esse status, essa honraria.
Insurgir contra Roma poderia suscitar também uma resposta entusiasta, como os zelotes. Fazer parte desse grupo também demonstraria algum tipo de prestígio, de honra. Vamos ser o povo de Deus e derrotar esses pagãos. Mas seguir a Jesus significava uma associação com publicanos e pecadores, como ele mesmo diz. Ele não veio para os sãos, ele veio para os pecadores. Em meio a essa realidade oculta às razões humanas que eles não conseguiam compreender, é preciso se apossar dele, do reino de Deus, da sua mensagem a qualquer custo, pois quem o percebe logo identifica seu valor inestimável, estando disposto a abrir mão de tudo o que for necessário para adentrar nele. Veja que essa parábola, ela mais uma vez ressalta o ocultamento, o mistério do reino, e como aquele que consegue entender o seu valor, o que muitos não conseguem, o que muitos não percebem, o que muitos não acham, aquele que consegue perceber o seu valor, ele chega à conclusão que o seu valor é inestimável, nada se compara ao valor do reino de Deus. E é por isso que ele está disposto a abrir mão de tudo para participar do reino de Deus. Que verdade poderosa! Vamos falar então sobre a parábola da rede, em Mateus capítulo 13, versos 47 ao 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pecadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, na última parábola aqui usada para ilustrar o reino de Deus, percebemos a verdade de que o reino ele já havia sido inaugurado no mundo sem a efetivação dessa separação escatológica e deve atuar em uma sociedade mista. Essa verdade também nos está presente na parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo estão lá presentes, no mesmo espaço, ali no mundo, né? Na rede lançada, nesse convite lançado às pessoas para participar no reino de Deus, existem peixes bons e peixes ruins. Mas acrescenta-se ainda que no mundo, até mesmo a comunidade resultante da geração do reino não será uma comunidade pura até que aconteça a separação escatológica, ou seja, na rede. Então, não só no mar, porque a parábola do joio e do trigo fala do quê? Do mundo. De forma geral, haverá o que é bom e o que é ruim. Agora, aqui está falando de jogar a rede, ou seja, esse convite, essa pregação do reino de Deus que alcança as diferentes pessoas, todos os tipos de pessoas. E quando se puxa a rede lá no final escatológico, é que é perceptível para se fazer a divisão, então, do que é bom e do que é mal. A expectativa do povo era que, além do Messias destruir as nações pagãs com as palavras de sua boca, ele também ajuntaria um povo santo. Isso está lá no livro apócrifo de Salmos de Salomão, no capítulo 17, verso 28 e 36. Apesar de ser apócrifo, ele ressalta uma expectativa que o povo tinha sobre o Messias. Então, o que isso nos diz? Nos diz que eles esperavam que o Messias ele subjugaria os impérios pagãos, destruiria os ímpios e ajuntaria para si um povo santo. Agora, Jesus chega pregando e ajuntando em torno de si pecadores. Marcos 2,17. Ele não veio para si para trazer pessoas justas para si, ele veio para os pecadores. A resposta de Jesus quanto a essa expectativa é de que o reino um dia de fato criará essa comunidade perfeita. Mas antes a rede, que é o convite do reino, é lançado a todos os tipos de pessoas. Somente ao fim será feita a divisão dos bons e maus, criando assim um grupo puramente autêntico e santo. Então Jesus está falando que por enquanto, mesmo nesse convite para o reino, muitos
estarão ali presentes, mas eles ainda não foram de fato regenerados, não são verdadeiramente filhos desse reino, mas estão ali em torno. E no final escatológico, sim, haverá essa divisão, essa purificação, e então teremos um grupo puramente autêntico e santo. O que podemos concluir quanto ao mistério do reino é que o reino se faz presente como uma possibilidade a partir de Cristo. No entanto, diferente daquilo que se esperava, ele permaneceu oculto ao ser humano que precisou tanto que Jesus o tornasse uma possibilidade, porque sem Cristo, seu ministério, o reino não seria uma possibilidade. Mas também que ele, tendo tornado possível, aclarasse os seus ensinamentos. Porque ele tornou possível, mas multidões não compreenderam. E ele então faz que os seus discípulos compreendam. Por isso, o reino não é percebido e menos ainda percebido por todos. Pelo contrário, poucos e pequenos lhe recebem a princípio. E apesar de seu início aparentemente frágil e discreto, logo se estabelecerá plenamente e tudo lhe será sujeito. Que Deus te abençoe, eu espero que essa tenha sido uma aula que trouxe edificação para a sua vida. Até a nossa próxima aula.